Agora eu acho que você deve se segurar nas suas cadeiras por coisas impressionantes que iremos ouvir nessa noite. Nós estamos falando sobre as atitudes de um Deus santo contra os atos de homens completamente depravados e pecadores. E o assunto em questão aqui nessa noite é a santa suprema ira de Deus. E assim como qualquer outra coisa que venha de Deus, os seus atributos como amor, a ira de Deus é uma contingência, não um atributo. Deus não é ira. Tudo que é atributo de Deus fala do que Ele é. Nós não temos nenhum texto bíblico que diz Deus é ira, mas a Bíblia afirma que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus se ira, não que Ele é ira. Quando nós falamos de uma contingência, nós estamos dizendo que a ira é um fator em Deus que deve ser provocado. Deus se ira por uma provocação de nossa parte. Deus não se ira sem uma provocação, porque não está nele a ira. Ela não nasce em Deus a ira. Nós precisamos provocar em Deus uma ira. Mas como nós vamos falar do assunto em questão, que é a ira de Deus, precisamos compreender que a ira de Deus, ela tem muitos aspectos. Vamos a eles. O primeiro aspecto da ira de Deus é a ira eterna. Essa ira eterna de Deus é chamado na Bíblia também de inferno. O inferno é a ira eterna de Deus. Em segundo lugar, nós temos a ira escatológica. É quando a ira de Deus se despeja sobre o mundo como punições por terem negado a Cristo, rejeitado o seu amor, feito mal, destruído o que Deus construiu e construído o que Deus destruiu. A ira escatológica, ela irá acontecer na ocasião do retorno de Cristo, que culminará no fim do mundo. Mas em terceiro lugar, a Bíblia também encontra um vácuo para a chamada ira cataclísmica. A Bíblia fala constantemente que Deus manifesta a sua ira, seus julgamentos, através de tsunamis, através de terremotos, através de enchentes, vulcões, furacões, tufões, maremotos. O estado do Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil. Não vou dizer menos evangelizado, vou dizer que é o estado que menos aceita a evangelização. Mas mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda neste ano nós vimos que eles encontraram forças e recurso financeiro para construir um parque para Lúcifer, com uma estátua de adoração a Lúcifer. Só tem 2 estátuas para Lúcifer no mundo. Em Turim, na Itália, chamada estátua para o anjo caído, e agora no Rio Grande do Sul, estátua de adoração e veneração aos luciferianos. Infelizmente é verdade. Nós temos na Bíblia, e por mais que a gente rejeita, porque quando nós temos situações cataclismas, como enchentes, como barreiras caírem, como tsunamis ou vulcões, nós nos compadecemos, nós enviamos recursos, por mais que a gente não toque no assunto, porque é delicado, não tem como fugir da ideia de que os cataclismos são e fazem parte dos juízos de Deus. Pode parecer, para aqueles que falam sobre isso, uma falta de amor, mas a Bíblia está repleta disso. A Bíblia fala de que os homens, isso em Apocalipse 15, vão procurar entre as cavernas e vão dizer: fujam daquele que está sentado sobre o trono e fujam da ira do Cordeiro. Nesse texto de Apocalipse afirma que vão cair as encostas,
Nesse texto de Apocalipse afirma que vai ter enchentes, faz parte da grande tribulação, os tufões, as enchentes, as águas sendo envenenadas, tudo isso são eventos naturais que compõem a ira de Deus. Cataclismo é o termo que se dá para as ocorrências naturais de destruição em massa que devastam e que destrói o mundo, como, por exemplo, apropriadamente uma pandemia e outras coisas mais. Em 2002, ou 2002, alguém pode fazer uma pesquisa simples e me ajudar nessas datas, aconteceu na Indonésia uma tsunami e morreu mais de 300 mil pessoas. Em quarto lugar, o quarto componente da ira de Deus é chamada de ira consequencial. Gente, escute bem isso. Você pode pensar que uma ira cataclísmica é devastadora, porque não há armas para lutar contra isso. Você pode pensar que a ira apocalíptica ou escatológica é também terrível, mas a ira consequencial está entre os piores aspectos da ira de Deus. No texto que nós lemos em questão, tem a parte que você leu, que Deus os entrega às suas paixões infames para viverem como querem. Veja, o que o texto está dizendo é que faz parte da ira de Deus o colher por aquilo que você planta. A ira consequencial é a ira da semeadura e da colheita. É Deus agindo com revolta, com ira, por tudo aquilo que você plantou de ruim. Os irmãos devem se lembrar que nós começamos o texto de Romanos 1:18 dizendo: do céu se manifesta a ira de Deus. Pode não ser um assunto agradável, pode não ser um assunto que você pensa que vai alcançar o coração do pecador, porque tem gente que tem uma ideia pragmática de como se alcança pecador. Bom, os evangelistas do passado alcançavam pecadores pregando isso, pregando o arrependimento. O primeiro ato para você ganhar um pecador para Cristo é fazer ele entender que ele é pecador. E entenda, Deus não vai se manifestar com ira por pessoas que pecaram. Deus vai se manifestar com ira por quem está em pecado. E se você perguntar para mim se eu me alegro de Deus se irar com quem está em pecado, mas é claro que não. Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira pandemia de pecado moral dentro da igreja, de cantor, de pregador, de tudo que é tipo de gente que está à frente no microfone, e eles saem de uma cidade e vai para outra, naquela cidade onde conhecem seus pecados, vai para outra onde não conhecem, e voltam a cantar e destilar e pregar. Minha esposa e eu, algum tempo atrás, talvez 2, 3 anos atrás, fomos em uma de nossas comunidades e tivemos que excluir o pastor daquela comunidade porque ele havia traído a sua esposa e havia abandonado a sua casa, mas não queria deixar a igreja. E eu fui lá, eu mesmo contei para a igreja o que ele fez. E como ele não aceitou a disciplina e a correção, ele foi excluído, como a Bíblia manda. Um dos motivos porque a igreja hoje está vivendo essa pandemia de pecado é porque sumiu da igreja 2 coisas. Uma delas, as disciplinas. A Bíblia manda você disciplinar o crente que peca. E ela tem 2 regras para ela disciplinar o crente que peca. Primeiro, se o irmão pecou, chama ele. E 2 ou 3 testemunhas, corrige ele. Se ele aceitar a correção, você ganhou o seu irmão. Jesus falou isso. Não precisa mais ninguém saber. Pronto, o irmão aceitou, não precisa jogar ele para todo mundo saber. Mas se ele não aceitar,
você deve chamar as testemunhas e corrigir ele na frente das testemunhas. É claro, se ele não aceitou a primeira, vai aceitar a segunda. Se ele não aceitar a correção e abandonar o seu pecado na segunda questão, você deve chamar ele diante de toda a igreja. E a Bíblia diz corrigi-lo. Por quê? Porque a igreja vai saber do pecado e vai pensar que o pastor está passando pano. E aí você acaba com a igreja. Se a igreja priorizar não lidar com as questões de pecado, ela morre moralmente, morre na boca do povo. Então a disciplina foi feita para proteger a igreja. Para ninguém pensar que a igreja esconde pecado das pessoas. Aí você fala, nossa, expôs as pessoas, o camarada está expondo a mulher, abandonou a família, humilhou o filho, humilhou todo mundo, e você acha que ele está preocupado em não ser exposto? Irmão, entenda uma coisa que eu aprendi quando eu prego sobre arrependimento e disciplina. Deus não vai admitir que um pecador seja bajulado. E se você optar na sua igreja por bajular um pecador, ela vai acabar. Falta de dinheiro não acaba com a igreja. Perseguição não acaba com a igreja. Camarada sai daqui, divide mentindo, leva um punhado, não acaba com a igreja. Mas pecado acaba com a igreja. Então pecado é pecado, ele precisa ser tratado como pecado, e o pecador precisa ser tratado como um pecador, disciplinando na esperança. Deus faz isso na esperança que haja o quê? Arrependimento. Se você não tratá-lo dessa forma, não tem esperança para arrependimento. Agora, quando é um pastor, um pregador, um presbítero, um líder de púlpito, um líder de louvor, por exemplo, o que a Bíblia manda fazer? Ela manda você pular todas as fases da disciplina e ir direto ao confronto público. Paulo diz, quanto aos servos de Deus, aos presbíteros, os pregadores, etc., chame-os diante de toda a igreja e os corrija para que a igreja tema. Aí eu pergunto, nós lemos a Bíblia, mas não praticamos. Por causa da falta de disciplina e da pregação de arrependimento, todo mundo agora está feliz da vida, se sentindo seguros para pecar coisas morais envergonhantes dentro da igreja. Eles estão seguros de si. Sabe o que esse cantor fez? Pregador fez? Saiu da igreja, se mudou para outra cidade. Passado muito tempo, eu estou pregando numa igreja muito grande aí numa cidade. De repente, me apresentam quem? Cantando na noite que eu estou pregando. Pastor, te apresentar aqui o cantor tal. Eu dei aquela olhada. Pensei, bom, essa igreja não é minha. Então, eu não dou conta dessa igreja. Eu vou dar conta da minha. Mas o pastor que trouxe, ele vai dar conta. Já conheço o pastor. Pastor, aqui também está a esposa dele. Aí foi mais forte do que eu. Eu falei na cara dele, na cara do pastor, eu falei assim, ela não é esposa dele. Ele olhou para mim, o pastor, como que não é? Não, não é. Como é que o senhor sabe? Porque eu conheço ele, e a esposa dele, e o filho dele, a esposa e o filho que ficaram lá em São Paulo antes dele vir para cá. O pastor entrou em pânico, uma igreja com milhares e milhares de membros. O que eu faço agora, pastor? O problema é seu, pastor. Você devia saber quem você traz na sua igreja. Eu vou afirmar a você sem medo, o pecado tomou conta dos púlpitos. A vergonha tomou conta dos púlpitos. Os pregadores e os cantores não têm mais medo ou vergonha de divorciar e casar de novo quantas vezes quiserem. Eles estão seguros que podem fazer isso, porque não existe mais pregação de santidade, de arrependimento, disciplina, correção. Sumiu. Então pega lá um rapaz, se diz ex-satanista, que agora diz que se converteu em menos de um mês, já está pondo a mão na cabeça das pessoas. E a fala dele é essa: eu consigo na igreja, sendo um evangélico, ganhar R$1 milhão por mês, que dá dinheiro.
E o povo começa a dizer, glória a Deus que se converteu. Converteu o quê, irmão? Se tivesse convertido de verdade, ia ficar 3 anos no banco, expulsando o demônio dele, pelo menos durante 6 meses. Nós precisamos vir e voltar a pregar coisas basilares como santidade de Deus, como piedade, como arrependimento. Sabe, eu digo lá na igreja que eu sou pastor, eu não vou deixar você pecar em paz. Eu vou fazer da sua vida um inferno até você se arrepender. E se você não gosta, pode ir para outro lugar, mas eu não vou deixar você pecar em paz. O meu papel é esse. Porque o que eu estou pregando aqui, irmãos, antes de você se enveredar num caminho de pecado, antes de você abandonar seu casamento, antes de você ficar com essas conversas sem vergonha no WhatsApp, antes de você ficar apaixonado até 3, 4 da manhã na internet, antes de você fazer conta fake nos sites de relacionamento, você precisa saber que Deus está olhando. Você consegue apagar o histórico da internet, mas consegue se ver livre dos olhos de Deus? E não tem uma pessoa que vai escapar da colheita. Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. Uma hora ou outra vem uma doença. Você está desprotegido espiritualmente. Uma hora ou outra acaba, desmorona o seu mundo. A Bíblia Sagrada afirma que aquilo que você faz no escuro é gritado dos telhados. E não é o diabo que grita, não. O que o diabo quer é manter você na ideia de que você pode pecar e não será pego. Eu costumo dizer que todo adúltero tem uma sentença de morte nas suas costas. Natan perguntou a Davi, quem fez isso merece o quê? Davi disse, a morte. Olha para mim, um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, pode estar irado sim. Como uma disse, Deus aceita meu relacionamento. Aí eu digo, às custas da dor e do abandono da outra? Que ideia de amor que a nossa igreja brasileira está tendo hoje em dia? Nem você dá para o seu filho aquilo que você quer que Deus lhe dê. Nem você trata seu filho da maneira que você quer que Deus lhe trata. Que ideia é essa de evangelho que nós estamos tendo hoje? Que o camarada arrumou outra mulher e agora ele não tem só ex-mulher, ele tem também ex-filho. Que ele abandona também seus filhos. E vai por mim, irmão, eu não fico ali sabendo de onde vem fofoca, por incrível que pareça, essas coisas caem no meu colo. A ira consequencial é a mais terrível da Bíblia. É Deus agindo com ira por tudo aquilo que eu insistentemente venho plantando. É você viver certo estilo de vida que traz um julgamento de Deus em tempo presente por aquilo mesmo que você plantou. E a quinta ira é assustadora na Bíblia. É a chamada ira do abandono. É dessa que nós vamos falar aqui hoje. Ira do abandono é quando Deus vira as costas para um homem.
ele pode orar até sangrar, em vez de sair saliva. Deus não vai ouvir. É quando Deus vira as costas. É quando Deus vira as costas para uma sociedade. É quando Deus vira as costas para uma geração inteira. É quando Deus vira as costas para uma nação. É quando Deus vira as costas para uma pessoa. Eu vou te dar 2 exemplos aqui hoje, poderosos, desse quinto aspecto da ira de Deus. O primeiro é a vida de Sansão. Ele é um enorme exemplo dessa ira. De acordo com Juízes 16, no verso 18 ao 21, nós lemos assim: Sansão insistiu no pecado. Sansão era orgulhoso. Sansão era arrogante. Sansão confiava na sua força. Sansão pecava, pedia perdão e o poder voltava. Pecava, pedia perdão e a força voltava. E isso, em vez de trazer em Sansão uma humilhação, dizendo, poxa, Deus me deu mais uma chance, ele se encorajava para pecar mais. Na cabeça de Sansão é o seguinte: Deus não está me julgando pelas coisas que eu faço. Então, Sansão sai no meio da noite, vai para a cidade de Gaza, se encontra ali com uma prostituta, coloca uma máscara, um óculos escuro, um bigode, e chega em Gaza. Ele fica até a metade da noite com a prostituta, e a Bíblia diz que depois dele se relacionar com a prostituta, ele tem nojo da prostituta, porque é isso que o pecado faz. Ele tem nojo da prostituta, e de repente ele tenta fugir. Mas quando ele tenta fugir, os portões de Gaza estão fechados e todos os soldados já haviam descoberto que Sansão lá estava. O que ele faz? Ele entra em desespero, sai correndo para os portões de Gaza e os soldados acoam ele ali nos portões. Aqueles portões, gente, de 7, 8, 12 metros, argamassa, ferro, uma coisa super protegida. Sansão se encosta no portão e a Bíblia diz que ele faz uma oração: Senhor, me perdoa mais essa vez. Me devolva a força. A Bíblia diz que mais uma vez o Espírito do Senhor volta em Sansão. Ele pega aqueles portões enormes, coisa de super-homem, de Hércules, e quebra aqueles portões e caminha por 7 quilômetros com aqueles portões nas costas, subindo a montanha, e lá ele se esconde. E a Bíblia diz que depois dele ter sido protegido pelo Senhor, por mais uma vez, ele se esconde em cima da montanha, e diz o texto bíblico, se banqueteando nas coxas de Dalila. Para quem sabe ler, olha o que a Bíblia está dizendo. Em vez de Sansão falar assim, Deus me deu mais uma chance, era um moleque, um juiz, sabe? Um juiz que reinou por 16 anos. Não foi como Gideão, nem como Jefté, mas é um tempo considerável. Ele preferiu brincar com bebida, brincar com prostitutas, brincar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a unção de Deus na mão de um moleque mata o moleque. Eu vejo esse espírito de Sansão, gente com força, gente com talento, gente com uma boa oratória, gente que canta bem, gente que compõe, e aí como eles têm sucesso junto à mídia, eles pensam que isso é Deus aceitando o seu estilo de vida. Porque quem dá impunidade não é Deus, é o povo que se esquece. Sansão confiava em sua própria força. Quando o homem tem esses atributos aqui de Sansão, insistir no pecado, orgulhoso, arrogante, confia na sua própria força, Deus os entrega para serem envergonhados. Está
praticamente, agora Deus agindo, Deus faz 3 coisas para lidar com homens com essa característica. Primeira, perde a moral. Nada é pior para um homem do que ele perder sua moral. A primeira coisa que nos mostra que Deus está começando a tratar com a pessoa e ela não vê isso, é quando ele começa a perder o seu bom nome. É quando ele começa a perder a moral. E todo mundo tem um nome. Tem uns que tem muito, a nação toda conhece ele, outros tem menos, mas todo mundo tem um nome. Irmão, você manda, pelo menos no seu cachorro você manda. Guardadas as proporções, o jovem perde a moral na escola, o pai perde a moral com os filhos seus filhos aceitam oração sua? Sua mulher aceita quando você diz, eu vou orar por você? A sua mulher te vê como um homem de oração? Seu marido te vê como uma mulher de oração? Já muitas vezes que eu já falei para alguns filhos, olha, vamos fazer o seguinte então, o seu pai, na hora que formos orar pelo seu casamento, eu chamo ele, não quero que meu pai faça nada não. Não quero que meu pai ore por aliança, não quero que meu pai ore, mas por quê? Porque ele não é um bom exemplo como pai e marido. Então, começa perdendo a moral, começa a perder o seu capital, o seu bom nome. As pessoas já começam não dando tanto crédito para o que ele fala. Isso já é sintoma que Deus está agindo. A ideia de Deus é balançar o pecador para que haja arrependimento, não é destruir o pecador. É tirar o pecador do sombrio mundo das trevas que ele entrou. Segundo lugar, obviamente, quando a pessoa perde a moral, ela perde a reputação. Você sabe o que é reputação? Gente, não confunda caráter com reputação. Reputação é o que os homens dirão de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus dirá de mim no juízo final. Reputação é o que os homens dizem, caráter é o que Deus vê. Você deve estar pensando que usando o computador de madrugada para usar pornografia, ninguém está te ouvindo ou te vendo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está ali vendo, está triste. E ele olha assim, ele fala, não acredito nisso. O diabo está vendo, os anjos estão vendo. A Bíblia diz que tudo que a gente faz, nós temos uma multidão de testemunhas, chamado anjos. Perde a reputação, aquilo que as pessoas pensam sobre você. Em terceiro, perde a confiança das pessoas. Foi isso que Sansão perdeu perante a nação, gente. Ninguém mais acreditava em Sansão. Deus entrega aos homens, com essas características mencionadas aqui, usando Sansão como modelo, há 3 coisas. Primeiro, eles caem. Quando o homem é arrogante ao extremo, você vai lembrar agora, eu tenho feito um mapeamento já de algum tempo, e veja, é um período muito triste para nós, moralmente falando, desde os Estados Unidos, está acontecendo na América, está acontecendo no Brasil, eu estou muito triste. Pregadores que eu amava, pastores de igreja que eu amava, que vêm a público agora, são pegos em droga, e aí eu dobro os meus joelhos e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui pela tua infinita misericórdia. Eu estou aqui porque o Senhor me mantém de pé. Mas quando os homens são assim, uma das máximas que a gente percebeu na Bíblia é que Deus dá aos arrogantes mulheres para derrubá-los. É isso aí que eu percebi. Deus permite que eles caiam em pecados morais e sexuais. Não tem nada mais humilhante para um homem poderoso do que ele ser pego em um pecado grotesco moral. Dizem que o melhor presidente de todos os tempos dos Estados Unidos é
que os Estados Unidos alcançou um patamar contemporâneo que os outros não conseguiram. Mas por que nem todos falam disso? Por causa dos seus escândalos sexuais na Casa Branca com as empregadas. Ele quase que foi obrigado a renunciar. É considerado, hoje não sei, mas o esportista mais caro do mundo, aquele golfista, né? Mas a esposa dele pegou ele usando pornografia e entregou ele para a mídia. Ele perdeu todos os seus patrocinadores e foi à bancarrota. O jogador foi pego com os travestis. Ele perdeu seus patrocínios master, que eram patrocínios vitalícios. Você vai se lembrar que teve aquela briga no quarto de hotel lá em Paris. Mesmo ele estando certo, ele perdeu 2 dos seus maiores patrocinadores. Gente, o pecado moral é terrível. Ele é envergonhante, ele é terrível. Em um grupo de internet, que eu não faço mais parte, fazia parte de vários pastores do Brasil, grupo de WhatsApp. De repente, um dia, 00:30, um pastor lá desse grupo joga dentro do grupo uma foto dele pelado. Eu acho que ele estava conversando com alguém, não acho não, foi isso, conversando com alguém e jogou lá sem querer. Quando ele percebeu que estava no grupo de pastores e pastoras, ele completamente pelado, ele tenta tirar, já não consegue mais. Ele entra em pânico, em desespero e se mata. Olha, não brinque com o pecado. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado é monstruoso. Ele vai te levar mais longe do que você jamais quis ir. Ele vai te manter lá preso por mais tempo do que você imaginou ficar. Ele vai custar mais caro do que você jamais imaginou pagar. No pecado, o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Se você não abandonar o pecado hoje mesmo, você será engolido por ele logo, logo. Você vai perder a moral, você vai perder a admiração de seus filhos, você vai perder a admiração da sua família, você vai perder a admiração dos seus amigos. Eu nunca vi uma pessoa no mundo conseguir driblar o pecado e os olhos de Deus. E um dos motivos que faz Deus ter tanto ódio do pecado é que Deus sabe que o pecado consome você, engole sua energia, destrói você completamente. Então esses homens são entrelaçados a mulheres dominantes e sensuais, e eles não conseguem se livrar do pecado sensual. Tudo isso aqui que eu digo é a ira de Deus que cai sobre tipos de homens e mulheres. Sobre Sansão, o texto diz que ele se banqueteou no colo de Dalila, e Dalila estava à espreita, querendo entregar ele para os filisteus. E lá em cima, com muitos dias, conhecendo Dalila, brincando com Dalila, lá em cima, chega uma hora que ela consegue tirar dele aquilo que ele não poderia dar a ela, que era o que Deus deu a ele. Tirou dele o que mantinha a força. O que mantinha a Sansão? A força da Sansão não era o cabelo, era a obediência. E o texto diz assim, que Sansão acordou, Dalila gritou, os filisteus chegaram. Ele se levantou e tentou enfrentar os filisteus.
Diz o texto, sem saber que suas tranças foram cortadas. Deixe-me te falar uma coisa, não dá para perceber quando a pessoa está cega no mundo do pecado, não dá para perceber quando ela está perdendo tudo. Poucas pessoas percebem que estão na lama como porcos, igual o filho pródigo. Elas são orgulhosas para isso, elas são arrogantes para isso. Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor o havia deixado. Tem crente aí, tem igreja aí que se o Espírito Santo foi embora, eles nem vão perceber. Sansão insistiu tanto nesse pecado, que agora Deus permitiu que ele fique escravo do pecado. Por 3 vezes no texto de Romanos, nós lemos a palavra, Deus os entregou. Deus os entregou. E Deus os entregou. Significa, o pecado é uma insistência. Você vai pecando, insistindo, e pecar, insistindo, insistindo, daqui um pouco Deus vem e diz, toma. Toma as consequências do pecado agora, por tanta insistência de pecado. E vai, irmão, deixa-me te dizer, desde uma grande proporção, como eu estou falando aqui de Sansão, desde uma pequena proporção. Essa geração, ela aprendeu a brincar com o pecado. Os nossos próprios filhos aprenderam a mentir um pouco mais. Essa geração desacostumou de uma santidade de um Deus tão poderoso, de um Deus que tudo vê, de um Deus que está atento a tudo. Nós vamos, em nome de Jesus, os servos de Deus, a voltar a pregar sobre santidade e arrependimento e disciplina. Ele não consegue se livrar de Dalila. Sansão não consegue se livrar por 16 anos do pecado sexual. Ele fica completamente escravo do pecado sexual. E essa é uma maneira de Deus despejar a sua ira, né? Da consequência. Essa aqui, gente, é uma mistura da ira consequencial de Deus e da ira do abandono. Ou seja, Deus não livrou Sansão. Deus permitiu que ele sofresse e ficasse cego. Virou escravo, de juiz a palhaço. Agora, um homem temido é um homem escarnecido. Eu também consigo me lembrar aqui de Davi. E eu vou tomar muito cuidado em falar de Davi. De Sansão eu falei pesado, mas uma vez eu estava pregando sobre Davi e fui muito duro, eu fui orar. O Espírito Santo me diz, nunca mais fala assim de Davi. De Sansão não falou nada. Mas a história de Davi também nos leva a uma reflexão poderosa, né? Pense bem. Quando você insiste na prática do pecado, Deus vai tirar de você 3 coisas. E a ideia de Deus tirar as 3 coisas é fazer com que você se arrependa. Primeira coisa que Deus vai tirar de você quando você insiste na prática do pecado. Primeiro, Deus vai tirar de você o que você mais ama. A Bíblia diz que Davi insistiu na prática do pecado e a primeira coisa que Deus tirou dele foi o quê? O filho. Deus disse, porque você derramou o sangue de Urias, eu vou tirar o seu filho. O filho dele com Betseba, recém-nascido. Ele deitou no chão e ficou 7 dias em jejum, sem comer e beber. E Deus falou, não adianta jejuar, a criança morreu. Aí alguém me pergunta, mas o que a criança tem a ver com o pecado de Davi? Irmão, você tá tendo uma visão meio estranha do que é juízo de Deus. Isaías 57, primeiro diz, perece o justo, e não há quem considere em seu coração, que Deus tira as pessoas boas antes de recair. Se você olhar para os filhos de Davi como terminou, foi um livramento Deus levar o bebê. Foi ou não foi?
Foi só lástima os filhos de Davi. Primeira coisa que Deus vai tirar de insistentes em pecados: jovens que estão dormindo, fazendo sexo com o namorado. Tem gente que vem na igreja com camisinha dentro da bolsa. Jovens viciados em pornografia e em masturbação. Irmãos crentes que também pegam o hábito de falar xingamentos, palavrões, ofensivos. Palavrão é pornografia falada. Quem te disse que Deus mudou? Que no passado era pecado dormir com a namorada, agora já não é? Quem te disse que lá no passado algumas coisas eram pecado, agora nem tanto mais? Deus vai tirar de você o que você mais ama, meu irmão. Ele vai tirar carro, ele vai tirar casa, ele vai tirar o bom emprego, ele vai tirar dinheiro, ele vai tirar tudo na esperança que você se arrependa. Deus não quer te destruir, Ele quer que você seja salvo. Segunda coisa que Deus vai tirar de nós. Presta atenção. Ele vai te expor. Segunda coisa que ele vai fazer. Ele vai te expor a uma vergonha pública. Escuta, vamos lembrar de Davi. Primeira coisa Deus tirou Davi, seu filho. A segunda coisa que Deus fez com Davi, envergonhou Davi publicamente. Seu conselheiro Aitofel, avô de Betseba, e junto com seus outros seguidores, começam a gritar e jogar pedra no pórtico de Davi. Por quê? A nação até então batia palma para Davi. Por quê? Veja, seu soldado Urias morre, ele vai lá e casa com a mulher de Urias e pega o filho de Urias com Betseba para cuidar. Na lei de Moisés, quando o irmão morre, o mais velho vai lá e toma sua esposa para cuidar dos filhos. O que o povo da nação entendeu? Olha como o rei é fantástico. Urias nem era irmão dele. E ele foi lá e assumiu a mulher dele com o filho. Davi aceitou essa narrativa. Essa foi a narrativa que Davi criou dentro da cidade. Que ele era um bom moço, que tinha assumido a mulher de Urias com o filho de Urias. Requintes de crueldade. Vou falar só até aqui, que eu não posso ultrapassar o limite, né? Deus tem ciúme de seus servos arrependidos. Sabe o que aconteceu? Quando vem a criança, o profeta sai do seu buraco para confrontar Davi. E o profeta Natan conta uma anedotazinha para Davi e diz: olha, que esse homem que roubou a única cabrinha do fazendeiro merece? Davi diz: traga-me ele aqui, que ele merece morrer. Natan, gente, assumiu um risco de morte. Ele sabia que ele poderia perder a cabeça dele confrontando o rei. Mas ele foi. Natan olhou para o rei e disse: esse homem é você. Na hora, Davi toma um susto, mas logo ele entende. Davi era muito rápido em arrependimento. Quem é bom em argumento é péssimo em arrependimento. Davi não argumentava no meio do confronto. Na hora ele entendeu. É esse o coração do servo de Deus. Ele tem que ser rápido e falar: Senhor, eu entendi, Senhor, tem misericórdia. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Na hora ele entendeu. Falei: eu te dei todas as mulheres que você poderia ter, e você pegou a única cabrinha, a única mulher de Urias, e o rei e o profeta tal nele. Sabe o que fez? O profeta deixa o homem lá no chão aos berros e vira as costas e vai embora também. Aí o profeta diz a Davi as consequências de seu pecado. Primeiro, você vai perder o que você mais ama. Segundo, será envergonhado publicamente. Um ano depois, vem Aitofel e toda a sua equipe descobre e joga pedra no pórtico do rei, gritando: adúltero, assassino, aquele rei amado pela nação toda, agora é uma vergonha. Meus irmãos, vamos voltar ao Evangelho.
vamos voltar a entender que não dá para viver pecando, flertando com o pecado, crentes falando palavrões, meu Deus do céu, pastores que vazam na internet com linguajares demoníacos, com palavrões demoníacos. E aí o povo lida, sabe como? A Bíblia diz: não julgueis. Pois a Bíblia diz que a palavra de Deus pode julgar, e ela está sendo pregada aqui. Ela diz que ela prescruta os corações, e eu tenho certeza que ela está prescrutando nossos corações aqui, levando a gente a sondar para então falar: Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia de mim, Senhor, não me julgue segundo a sua ira, mas me julgue segundo a sua misericórdia. Eu nunca vi um servo de Deus na Bíblia, um coração quebrantado e arrependido, que não tem encontrado a misericórdia do Senhor. Uma das coisas piores que pode acontecer na nossa fé é entristecer o Espírito do Senhor. Irmão, quando eu vejo que as coisas estão começando a dar errado, eu corro para o chão, falo: Espírito Santo, sonda-me. Eu te feri em algum momento? Em terceiro lugar, como Deus lidou com Davi. A primeira, tirou dele o que ele mais amava. A segunda, o envergonhou publicamente. Por que Deus fez isso? Para Davi entender que arrependimento é necessário. E a terceira coisa que Deus fez com Davi: permitiu que uma terrível maldição se instalasse em sua casa. Misericórdia. Talvez essa de todas seja a pior. Davi viu diante de seus olhos, um após outro, um filho após outro, morrendo pela mão do outro. Ele viu filha sendo estuprada, ele viu o filho matando o outro matando o outro, e o seu primo matando o filho. Ele perde todos os seus filhos, restando somente Salomão, que ele tem que chegar em Salomão, filho com Betseba, e dizer: quando eu morrer, mate Joabe e Aminon. O próprio rei falou para Salomão matar um dos seus filhos e o seu primo. E aí ele diz: por quê? Porque eu vi eles tramando contra você. O rei sobrou um filho. Meus irmãos, que tragédia. Absalão tomou todas as suas mulheres à luz do dia. O pecado moral de Davi passou para todos os seus filhos. Davi teve uma correção tão severa, mas tão severa, que a Bíblia diz que depois de velho, as virgens deitavam com ele, ele nem olhava para elas, ele ficou traumatizado. Mas essas histórias, como Davi, como Salomão, veja como termina a história de Salomão. Salomão viu a Deus 3 vezes. E a Bíblia diz que as mulheres corromperam seu coração. Ele constrói 3 altares a deuses. Ele constrói um altar para Astarote, um altar para Moloque. Ele constrói um altar para Baal. O altar para Astarote, o templo de Astarote, era maior do que o templo do Senhor. Salomão construiu o templo de Deus de uma maneira que ele, quando ia para sua varanda, ele conseguia ver o templo. Sabe o que ele fez? Construiu entre a varanda e o templo do Senhor o templo de Astarote. Agora ele não vê mais o templo do Senhor, ele vê o templo de Astarote. Salomão termina a sua vida se vestindo de mendigo e andando pelas ruas da cidade de noite, gritando e uivando para beber, bebendo, bêbado, apanhava, sem o povo saber quem era ele.
andava nas ruas da cidade disfarçado, nas tavernas da vida. O pecado moral, o pecado sexual, destruiu a vida de Salomão, destruiu a vida de Davi, destruiu a vida de Sansão, destruiu a vida de todos os grandes reis que caíram no Velho Testamento. O pecado moral destruiu a vida de Adão, gente. O que você acha que a insistência no pecado moral vai fazer com você, com a gente? Você acha que o pecado é só o coito, é só o ato? O que o Senhor quer é que possamos deixar que o Espírito Santo produza um profundo e sobrenatural arrependimento, uma obra do Espírito, em que nós vamos olhar para nós e vamos perceber que aquilo que a gente pensa ser pequeno é gigantesco contra um Deus santo. O que você acha de ser aceito em um lugar que o seu Deus é rejeitado? Eu sinto aqui um temor muito grande. Olha o que a Bíblia diz sobre a ira do abandono. Quando Deus abandona uma pessoa? Quando tudo que ele fez não surtiu nenhum efeito. Olha o que diz. Juízes 10, o Senhor diz assim: vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso eu não os livrarei mais. É disso que eu estou falando. Deus está dizendo, eu perdi a paciência. Provérbios 1:24 ao 31 diz assim, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir de sua desgraça. Zombarei quando o que temem vier sobre vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês como tempestades, desgraças, atingir como um vendaval, uma angústia e uma dor, os dominarem, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar meus conselhos e confrontos, e fizeram pouco caso de minhas advertências, comerão fruto de sua própria conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Em Oséias 4:17 está escrito que Deus diz: Efraim está ligado a ídolos, abandone-o. Deixe-o como prefere. Deixa Efraim. Até agora eu só estou mostrando a você o sentimento de Deus. Chega o momento que Deus abandona os homens. Chega um ponto em que Deus deixa o povo ir. Quer pecar? Peca à vontade. Chega um ponto que Deus não insiste mais. É o homem livre de Deus. Você quer ser livre de Deus? Você fala, Senhor, não quero saber, não quero saber. Senhor, não me confronta mais, quero ser livre. Esse pecado é o de Lúcifer, é o de Adão. Jesus falou dos fariseus, deixai-os, eles são líderes cegos. Em Mateus 15:14, nós temos as palavras mais terríveis de Jesus. Deixai-os. Deixai-os. Eles são líderes cegos. Preciosos irmãos, podemos chegar a um momento na nossa vida que seremos abandonados por Deus. Isso é sério. Isso é sério. Pode chegar o dia que a oportunidade para a salvação se vai. Pode chegar o dia que a graça acaba.
Pode chegar o dia que a porta estreita fecha. Porque a porta hoje é estreita, mas está aberta. E deixe-me te falar, para pessoas que podem falar que essa é uma mensagem dura. De todas as religiões do mundo, só uma tem a palavra graça. E só uma dá a opção do confronto, o arrependimento e o perdão. No budismo não tem essa oportunidade. No seichonoísmo não tem essa oportunidade. Na Sharia muçulmana, você pode falar, me arrependo. Veja, lá no Velho Testamento, não tinha esse negócio de se arrepender e ser perdoado. De jeito nenhum. Se arrependia, ainda assim era apedrejado. Lembra? Se arrepende, mas mesmo assim é apedrejado. O arrependimento bíblico, que faz o Senhor desistir de levar a ira, ele só é permitido na graça. A graça significa favor imerecido. O que é arrependimento? Por que o arrependimento é a única doutrina bíblica que se faz necessário para mudar esse estilo de vida? Porque até agora, o que eu mostrei para você de Sansão, Davi e outros, é uma vida que começa a ser uma vida sofrida. Ora, o que faz uma pessoa abandonar o casamento e correr atrás e depois outro? Jesus falou. Jesus falou que é por causa da dureza do coração. Ou seja, uma pessoa sai de casa porque não consegue perdoar ou pedir perdão. Dureza de coração. Mateus 19 está escrito. Moisés dava carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Olha aqui para mim. O segredo da vitória, o segredo do caminho, é arrepender de seus pecados. Agora, arrependimento, presta atenção, não é pedir perdão. Olha bem para mim. Você não é perdoado quando você pede perdão. Presta atenção. Pedir perdão não traz perdão. O que é isso, pastor? Eu quero ler essa Bíblia também. Vou repetir. Nós não temos um texto na Bíblia que manda você pedir perdão de pecados para ser perdoado. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. E pedir perdão para o passo de pedir perdão para um arrependimento é totalmente diferente. Vou te explicar. Presta atenção. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, que encontra a misericórdia de Deus. Ou seja, tem muita gente pedindo perdão por pecados que vão continuar cometendo os mesmos. Então olha para mim. Qual é o valor num pedido de perdão que não será abandonado? Pecado. Pensa. Aquela oração que você faz de manhã, quando acorda, os que fazem. Senhor, abençoa meu dia, perdoa meus pecados. À noite, vou dormir, 5, 10 minutos. Senhor, perdoa meus pecados. Ela não tem valor algum perante Deus. E eu vou te explicar por quê. Porque não existe pecado subjetivo. Tem duas pessoas que conhecem o seu pecado. Uma é o Espírito Santo, a outra é você. Então, pecado tem nome. Alguns têm até CPF. Que conversa é essa do irmão? Senhor, perdoa meus pecados. Você não sabe o que você fez, não? Você quer ver? Vou te dar uma dica bíblica. Você sabia que quando você insiste na prática do pecado, e pede perdão por pecado, e não se arrepende do pecado que você pediu perdão, ao invés de você ser perdoado, você aumenta a ira de Deus sobre você. Romanos capítulo 2, no versículo 4, você quer ver? Romanos 2, no versículo 4, quem está comigo aí? Porventura desprezas a imensa riqueza da sua bondade, tolerância e paciência. Olha que coisa poderosa. Não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Irmão, deixa-me te explicar uma coisa bíblica aqui. Sempre sob o lugar que repousa a glória de Deus, Ele vai trazer arrependimento. Ele vai produzir arrependimento.
Na história da Bíblia é o seguinte: sempre quando Deus estava com sua misericórdia sobre alguém, ele trazia arrependimento. Quando Deus abandona, não consegue arrepender mais. Lembra de Faraó? A Bíblia diz que Faraó, toda vez que se arrependia, Deus endurecia o coração dele para ele não se arrepender. Por quê? Porque Deus não queria só tirar o povo de Israel, ele queria vingar. A prova que Deus está com cada um de vocês aqui é que Ele está falando nos nossos corações sobre arrependimento, sobre a vida do pregador, sobre a vida do coral, sobre a vida de cada um, falando agora: Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por veredas justas. Essa é a prova que Deus está sobre você. O texto aqui diz que o arrependimento, o ato de você ser conduzido ao arrependimento, é um ato da misericórdia de Deus. Então não vem com esse papinho dizendo que arrependimento é coisa do Velho Testamento, que esse tipo de mensagem dura, que Deus tem que pregar, é o amor de Deus. Engraçado isso, né? Jesus mandou pregar arrependimento. João pregou arrependa-se. Jesus pregou arrependa-se. Pedro pregou arrependa-se. Paulo pregou arrependa-se. Os apóstolos pregaram arrependa-se. A igreja moderna, não julgueis. Interessante. Interessante. Toda a Bíblia é arrependa-se. Mas essa geração de igreja acha que redescobriu o evangelho e que você não pode pregar um sermão de arrependimento como esse, senão as pessoas... Pois eu vou te dizer como que a Bíblia chama essa mensagem: cruz. A cruz, ela tem esse efeito. Toda vez que você vem à cruz, a primeira coisa que ela faz é mostrar quem você é. Ela rasga sua postura de bom. Ela destrói a sua arrogância. Ela rasga suas roupas internas. A cruz acaba com todo o ego, acaba com toda a arrogância, todo o argumento. Se a cruz envergonhou os demônios, o que faz de nós? Ela rasga a nossa veste interna, que é o nosso coração, e de repente você olha para a cruz e você começa a ver quem você realmente é. A mensagem da cruz, ela vai lhe pressionando, 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 até surgir o grito de arrependimento. Mas o verso 5 nos traz uma... Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, que não te arrepende. Olha o que eu disse. Deus acumula ira sobre ti para o dia do juízo. Eu acho que você está vendo que eu não estou lendo Levítico, Deuteronômio, Êxodo, ou qualquer livro que você possa dizer que é lei. Eu estou no livro que tem toda a doutrina da graça. E o texto aqui, ele fala abertamente sobre a graça. É o texto em que, no verso 4, que ele nos conduz, a misericórdia, graça, nos conduz ao arrependimento. Eu oro para que haja um avivamento que conduza a igreja brasileira aos joelhos, para que conduza a igreja do Senhor ao arrependimento. Malaquias 4:5 diz que Deus converte o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Está chegando uma hora de um mover tão poderoso do Espírito Santo, que o pastor vai se arrepender para a ovelha para o pastor, o marido para a esposa para o marido, o pai para o filho para o pai, o presidente vai se arrepender para a nação, os políticos vão a público se arrepender. Por isso que não existe avivamento sem arrependimento, porque na hora que o Espírito Santo gera em nós uma lágrima ácida, a lágrima do arrependimento é ácida.
ela queima na hora o verme do pecado. Em 1722, nos Estados Unidos surgiu um despertar chamado o primeiro grande despertamento espiritual. Um jovem pregador chamado Jonathan Edwards gastou 3 semanas orando e jejuando e preparando um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. O problema é que esse jovem pregador era gago, então ele teve que escrever o sermão todo para que então ele pudesse ler. Ele era muito inseguro por causa da gagueira, então ele orou e jejuou, clamando pela misericórdia de Deus. No dia da sua primeira pregação, haviam mais de 1000 pessoas. Ele, com uma mão, ficou a lâmpada, com a outra mão ficou o sermão. Ele leu o sermão inteiro por volta de 18 minutos. E ele leu o sermão e em lágrimas. O sermão se chamava Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A América, assim como a Europa, naquele costume leviano de tavernas, aquele costume de prostituições, de jogatina, o povo ia para as igrejas, bebiam uísque ao entrar, um uísque ao sair, fumavam um charuto e entravam no culto, e livros de bruxaria, especificamente em Massachusetts, onde fica uma cidadezinha ali chamada Salem, onde teve a morte que não existiu, das famosas bruxas. Quando o Edwards dá uma olhada assim, todo o povo estava no chão. Eles gritavam, eles gemiam, porque eles imaginavam que a qualquer hora eles iriam cair duros e a terra iria se abrir, eles iriam para o inferno. Meu irmão, deixe-me dizer uma coisa: o homem não pode ser frio a 2 coisas, à glória de Deus e ao seu pecado. O crente não pode perder a percepção de céu e a percepção de inferno. O homem crente não pode, o irmão, não pode perder a percepção de graça e a percepção de lei. Ele não pode perder a percepção de amor e a percepção de juízo. Mas eu encontro a graça de Deus nesse lugar. Eu encontro o Espírito Santo se movendo em direção de alguns corações. E como ele pretende fazer isso? Primeiro, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Assim como o orgulho faz Deus mesmo se voltar contra o homem, lá no livro do Êxodo diz que o povo foram rebeldes e orgulhosos e o próprio Espírito Santo lutou contra eles. Da mesma forma, a humildade, se humilhar, traz de volta a misericórdia de Deus sobre sua vida. Aquilo que estava dando errado, volta a dar certo. Porque a partir do momento que tem um arrependimento genuíno e verdadeiro, olha só, Isaac, filho de Abraão, teve um filho chamado Jacó e o outro, Esaú. Esaú passou a sua vida inteira correndo atrás de Jacó. Para fazer o quê? Matar. E Jacó passou a vida inteira fazendo o quê? Fugindo, com medo de seu irmão. Mas um dia, o pai de Esaú disse para ele: enquanto você não mudar o jeito de lembrar, de pensar, você não será livre. Porque Esaú ficava noite e dia só falando do Jacó. Jacó, 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 Jacó. Mas a misericórdia de Deus alcançou tanto Esaú quanto Jacó. Quando se encontraram, em vez de um se estapear, o amor de irmão foi mais forte. Porque Esaú se arrependeu. Edom.
Esaú era ruim, era mau, líder das terras de Edom, os edonitas, maus. Jacó, considerado trapaceiro, sei que, a Bíblia diz que ele era bonzinho. Tão bonzinho a ponto de saber que o sogro estava roubando. E deixa roubar. Não tem problema não. Tem mais filha aí para eu casar? Tem não? Meu irmão, hoje é uma noite. Uma noite para alguns, para você não pensar, escute, o que vão pensar de mim? Irmão, que bobeira. Aquele que tudo vê já sabe o que pensa. Você talvez escondeu de todo mundo e só não escondeu de Deus. Pois ele, o Deus, era o único que não deveria saber o que você faz. E talvez é o único que sabe. Abandone seus pecados, arrependa-se dos seus pecados. Se você é um cristão, crente, sabe, um dia um rapaz foi lá se arrependendo. Foi: meu filho, se eu confiava em você, eu confio muito mais agora. Pessoas arrependidas são de confiança. Pessoas que pedem perdão, que se arrependem, são de confiança. Quem não é de confiança? Aquele que pousa e faz as coisas nas escondidas. O arrependimento, ele é público, porque ele quer nos dar a oportunidade de recomeçar a nossa vida. Eu gostaria que todos ficassem em pé. Eu sinto aqui uma unção de Deus muito poderosa. Você sente? É tremendo quando a cruz é apresentada a nós. Eu vou fazer dois apelos. Depois deles, nós vamos ter um momento hoje de libertação. Amanhã de milagres e libertação. Mas eu quero fazer uma pergunta. Pastor, eu entendi que a mensagem foi muito dura, mas eu entendi a mensagem. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu fui trazido aqui hoje para entregar a minha alma e minha vida a Jesus. Eu quero ser perdoado dos meus pecados. Eu quero abandonar essa vida pregressa que eu tenho. Eu quero que Jesus entre na minha casa. Eu quero que Jesus mude a minha família. Gente, eu não posso te prometer um carro, uma casa, dinheiro. Se alguém faz isso, mas eu posso te prometer, isso eu posso, que quando você toma uma decisão como essa, decide andar com Jesus, eu te prometo que toda a sua família será mudada. Eu prometo a você que quando você vier a Jesus, Ele vai mudar completamente sua família. E muda. Então eu vou pedir que onde você estiver, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. E Jesus vai mudar a sua casa. Levanta a mão que eu quero orar por você, onde você está. Não abaixa as mãos, fica com as duas mãos levantadas. Bem alto. Se você convidou alguém, ajude essa pessoa aí na sua decisão. Fica com a mão levantada para eu orar. Eu vejo a mão do Senhor, a graça do Senhor nesse ambiente. Eu vou pedir que todos que levantaram as mãos, todos aí, onde estão, eu quero orar por você aqui. Vem aqui para eu orar por você. Pode vir. Pode vir, filha. Venha. Você que levantou as mãos, eu quero orar por você aqui. Pode vir. Aqui à frente você vai fazer comigo essa oração. Senhor Jesus. Põe a mão no coração e repita: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador.
eu peço perdão pelos meus pecados. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu me arrependo. Senhor Jesus, eu lhe convido a entrar no meu coração, a fazer morada na minha vida. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.